Jesus é nosso Senhor, irmãos. Abençoado dia hoje, quarta-feira. A porção de hoje é expressar a Deus no relacionamento com os irmãos. E a leitura de hoje nos fala em 1 Pedro 2,17, que diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos e temei a Deus, honrai o Rei. Inicia-se o capítulo 5 de 1 Timóteo, os versículos 1 e 2, que Paulo ali, ele nos encoraja, como ele encorajou a Timóteo, a observar que ele desce ao nível humano. Isso é o desejo de Deus, que sejamos divinos, mas vivamos o nosso lado humano. Por meio da natureza, ou seja, a sua natureza. É dessa maneira Deus manifestar-se por meio de cada um de nós. Mas há uma necessidade de manter esse relacionamento. Esse relacionamento deve ser de vida. Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2, ele encorajava a Timóteo, quando fosse ter comunhão com algum irmão idoso, precisava tratá-lo como um pai. O irmão idoso, se cometer erro ou falhas nessa situação, ele encorajou que deve agir cheio de piedade. Isso é expressar ou expressando a Deus com a pessoa idosa. Assim, Paulo recomendou a Timóteo tratar os irmãos com piedade, expressando a Deus. O termo grego, aliás, o termo repreender no grego significa atacar, mas isso não é o desejo de Deus, atacar os irmãos. Na versão King James, diz ali que atacar tem o mesmo sentido de ser áspero. O Senhor não quer que nós sejamos ásperos nem atacamos irmãos. O irmão idoso, nós devemos tratar ele como pai. E as irmãs, tratar elas como mães. E os jovens, tratar ele como irmãos. Senhor Jesus, há um princípio espiritual que nós devemos tomar todos os nossos dias. Esses princípios é ter um viver saudável, um viver humano saudável no relacionamento com os nossos irmãos. Ter virtudes humanas preenchidos pelos atributos da vida divina. Senhor Jesus, irmãos, podemos concluir que nós precisamos dar honra aos irmãos e irmãs idosas e mantermos um relacionamento respeitosos com toda a pureza para com todos os irmãos. Desta maneira, estaremos com um nível humano elevado, exercendo o ministério da piedade. Isso é um princípio importante que nós devemos ter todos os nossos dias. Senhor Jesus, os nossos atos tendo Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós somos da família de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, Senhor Jesus, que nós temos uma família. Cada um dos irmãos pertence a essa família de Deus, uma família abençoada. Isso nos leva a ter sabedoria e respeito uns para com os outros. Isso nos leva a ter ações, Senhor Jesus, e motivações e intenções puros. Jesus Cristo é o nosso Senhor.